A Bíblia descreve Deus como sendo santo, Isaías 6, versículo 3, justo, Salmos 7, versículo 1, reto, Deuteronômio 3, versículo 4, e soberano, Daniel capítulo 4, versículo 17 ao 25. Estes atributos nos dizem o seguinte sobre Deus. Primeiro, Deus é capaz de prevenir o mal. Segundo, Deus deseja eliminar o mal do universo. Assim, se ambos são verdadeiros, por que Deus permite o mal? Se Deus tem o poder de prevenir o mal e deseja fazê-lo, por que não o faz? Talvez uma boa maneira de encarar esse dilema seria considerar algumas situações alternativas de como as pessoas gostariam que Deus dirigisse o mundo. Primeiro, Deus poderia mudar a personalidade de todas as pessoas para que não pudessem pecar. Isto também significaria que não teríamos o livre-arbítrio. Não seríamos capazes de escolher entre o certo e o errado, porque seríamos programados para apenas agir corretamente. Se Deus tivesse escolhido fazer isso, não haveria relações significativas entre ele e a sua criação. Em vez disso, Deus fez Adão e Eva inocentes, mas com a capacidade de escolher o bem e o mal. Sendo assim, eles poderiam responder ao seu amor e confiar nele, ou escolher a sua própria vontade. De fato, escolheram satisfazer a sua própria vontade, porque vivemos em um mundo real, onde podemos escolher as nossas ações, mas não as suas consequências. O seu pecado afetou aqueles que vieram depois deles. Da mesma forma, as nossas escolhas de pecar têm um impacto sobre nós e sobre aqueles que nos rodeiam. Segundo, como uma outra opção, Deus compensaria pelas ações perversas através de uma intervenção sobrenatural 100% do tempo. Por exemplo, se um motorista embriagado provocasse um acidente automobilístico, Deus teria que proteger o motorista e as pessoas no outro carro de qualquer dano, pois haveria muitas pessoas que possivelmente sofreriam pelo acidente ou pela morte ou ferimento dos envolvidos no acidente. Deus teria que proteger o motorista bêbado de bater nos postes de alta tensão, prédios e etc. Porque essas coisas fariam com que pessoas inocentes sofressem. Um outro exemplo pode envolver uma pessoa preguiçosa fazendo o encanamento de uma casa, e ele não se preocupa em verificar se há vazamentos antes da casa ser terminada. Deus teria que fazer que o encanamento não vazasse, porque senão os compradores da casa teriam que sofrer por causa dos pecados da pessoa preguiçosa. Se um pai se viciasse em drogas e gastasse todo o seu dinheiro nesse vício, Deus de alguma forma teria tanto que milagrosamente proporcionar comida, quanto cuidar das necessidades sociais das crianças, para que não tivessem de ser adversamente afetadas pelo mal do pai. Em um mundo assim, Deus seria como um mau pai, que permite um comportamento destrutivo de um filho desobediente. Não haveria consequências por suas ações e, como resultado, ninguém aprenderia integridade, pureza, honra, responsabilidade ou autocontrole. Não haveria consequências boas pelo comportamento correto, nem consequências más pelo comportamento errado, o que as pessoas se tornariam além de mais rebeldes e pecadoras. Terceiro, uma outra opção seria que Deus julgasse e removesse aqueles que escolhem cometer atos maus. O problema com esta possibilidade é que não sobraria mais ninguém, pois Deus teria que remover todos nós. Todos nós pecamos e cometemos atos maus. Romanos capítulo 3, versículo 23, Eclesiastes 7, versículo 20, 1 João capítulo 1, versículo 8. Embora algumas pessoas sejam mais perversas do que outras, onde Deus traçaria a linha? Em última análise, todas as perversidades causam danos a outras pessoas. Em vez dessas ou outras opções, Deus escolheu criar um mundo real, no qual as escolhas reais têm consequências reais. Neste nosso mundo real, as nossas ações afetam outras pessoas, porque Adão escolheu pecar. O mundo hoje vive sob uma maldição e todos nascemos com uma natureza pecaminosa. Romanos capítulo 5, versículo 12. Haverá um dia quando Deus julgará o pecado no mundo e renovará todas as coisas, mas Ele está propositalmente atrasando a fim de permitir mais tempo para que as pessoas se arrependam e não precisem mais ser julgadas por Ele. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9.
Até então, ele se preocupa com o mal. Ao criar as leis do Antigo Testamento, ele estabeleceu leis que desencorajassem e punissem o mal. Ele julgou as nações e os reis que desprezavam a justiça e buscavam o mal. Da mesma forma, no Novo Testamento, Deus afirma que o governo tem a responsabilidade de prover a justiça a fim de proteger os inocentes do mal. Romanos 13. Ele promete também graves consequências aos que cometem atos malignos, especialmente contra os inocentes. Marcos 9, versículo 36 ao 42. Em resumo, vivemos em um mundo real, onde as nossas boas e más ações têm consequências diretas e indiretas sobre nós e sobre os que nos rodeiam. Deus deseja a nossa obediência para o nosso bem, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5, versículo 29. Em vez disso, o que acontece é que escolhemos o nosso próprio caminho e então culpamos a Deus por não fazer nada sobre isso. Tal é o coração do homem, pecador. Entretanto, Jesus veio para mudar os corações dos homens através do poder do Espírito Santo. Assim, Jesus é capaz de agir a favor dos que se voltam contra o pecado e clamam a Ele para que os salve do pecado e das suas consequências. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Deus previne e restringe alguns atos de maldade. Este mundo seria muito pior se o Senhor não estivesse restringindo o mal. Ao mesmo tempo, Deus nos deu a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E quando escolhemos o mal, Ele permite que nós e o que nos rodeiam soframos as suas consequências. Ao invés de culpar e questionar a Deus sobre os seus motivos para não impedir todo o mal, deveríamos nos ocupar com a proclamação da cura ao mal e suas consequências, ou seja, Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei nesse vídeo, compartilhe nas redes sociais de sua preferência, deixe o seu comentário nesse vídeo e se você ainda não é um patrocinador do nosso canal Guardei a Fé, seja um patrocinador, o link está na descrição desse vídeo.